Fala pessoal, Alisson aqui e hoje eu quero falar sobre o vídeo do Alexandre Porto intitulado Como Ficam os Pobres no Anarcocapitalismo. E bom, eu já deixo claro aqui que eu não quero refutar o Porto ou qualquer coisa desse tipo. Na verdade, eu acho essa cultura da refutação, digamos assim, uma forma meio tosca de atrair visualização, porque o que as pessoas querem não é verem ideias serem refutadas. O que elas querem é ter um lado para torcer, elas querem ver treta e dar risada. Enfim, neste vídeo aqui eu vou apenas, eu quero dar minha visão sobre esse assunto aí de forma breve. No vídeo do Porto, ele basicamente falou que caso o Estado acabe, os pobres continuariam a mesma coisa do que já são com a existência do Estado. Com a diferença de que agora, sem o Estado, os pobres não vão mais ter aí aquelas barreiras estatais, para gerar mais e mais oportunidades de emprego. Eu tento a ver certa verdade nisso, porém tem algumas ressalvas que eu vou explicar no final do vídeo. Primeiro eu quero aqui refazer umas perguntas que um contato me fez recentemente para ilustrar a forma como eu vejo essa questão aí da ampliação do livre mercado, que resultaria então numa janela de oportunidades maior para os pobres. O que ocorre é que geralmente as pessoas são céticas mesmo à possibilidade de um capitalismo liberal, ou seja, um capitalismo com ampla abertura de mercado, porém com um Estado vigente, ainda que mínimo. Isso porque muitas pessoas, especialmente no Brasil, acreditam que, em última instância, recorrer ao poder político e estatal é a forma de solucionar conflitos e descobrir soluções das mais variadas. Geralmente, a mentalidade aqui é que as intenções importam. E se o político é bem intencionado, basta ver uma vontade política para que o problema social acabe. Eu quero aqui trazer algumas questões relativas a esse assunto, então eu vou esclarecendo o que eu entendo, valeu? Bom, então vamos nessa. E bom, a primeira coisa que temos que ter em mente é que quando um liberal ou libertário argumentam pela abertura do mercado, existe aí uma promessa de que, caso isso ocorra, teremos mais concorrência no mercado e, portanto, os preços de basicamente tudo vão acabar baixando. Assim, os pobres vão ter mais oportunidades e todo mundo sai ganhando, coisa que o Alexandre Porto acredita que ocorrerá numa sociedade sem Estado, enquanto eu acredito que o Estado deve existir para que o mercado aberto possa ser eficiente. Bom, daí surge a pergunta. Afinal, não é a simples promessa de concorrência que garantiria os preços das mercadorias acessíveis? A resposta que eu dou é que não. A promessa não garante nada, a concorrência sim. Liberais acreditam que, havendo ampla concorrência, ou seja, havendo barreiras de entrada estatais pouco custosas para o arranque de empreendimentos no mercado, a consequência esperada é que a produtividade da sociedade aumente. A maior produtividade aqui é a crescente produção de utilidade com cada vez menos recursos, Com maior produtividade, a gente tem maior oferta de bens e serviços, e isso torna esses bens e serviços mais mercadologicamente competitivos e, portanto, mais acessíveis para a população em geral. Ok, essa é uma tendência com a abertura do mercado. Ainda assim, existe um risco de, num mercado aberto, haver monopólios. E a gente sabe como monopólios podem ser um problema, especialmente se estiverem comprando empresas menores da área ou operando a preços abaixo dos lucros apenas para quebrar os concorrentes, o que alguns economistas chamam de concorrência desleal, para argumentar a favor de leis antitrust. Então fica a pergunta: não seriam os monopólios que permitiriam o estabelecimento de preços acima do que certa fração da população pode pagar, incluindo aí necessidades básicas? E sim, isso é o que o monopólio validado pelo Estado faz, que é o famoso capitalismo de compadrio. Vejam que um possível monopólio existente no livre mercado é diferente. Ele não existe por coerção, pela força do Estado em manter sua existência, impedindo que concorrentes tenham chances de diminuir o poder do monopólio estatal. Monopólios de livre mercado, se não existem por coerção, existem por seleção natural. Como gosta de dizer o Porto, as pessoas valorizam o monopólio, compram seus produtos porque os consideram melhores, a sua propaganda é mais convincente ou qualquer motivo que seja,
Pois o valor é subjetivo, as pessoas valorizam bens e serviços de forma subjetiva, embora os preços desses bens e serviços sejam objetivos e verificáveis. Em outras palavras, se há monopólio numa sociedade de livre mercado, é porque este monopólio é considerado eficiente. Ele está entregando o que as pessoas estão demandando, de tal forma que a concorrência não consegue fazer um serviço melhor. Um monopólio assegurado pelo Estado, porém, não pode ser eficiente aí nesses termos, pois depende da imposição de barreiras de entrada para a concorrência, a fim de que seja um monopólio sustentável. De toda forma, seja o monopólio assegurado pelo Estado, seja natural de um processo evolutivo do mercado, liberais entendem que a melhor maneira de combater esse monopólio não é com a força coercitiva do Estado, mas justamente a permissão para que o livre mercado defina novos líderes. Nesse sentido, se o monopólio num livre mercado não favorece a população mais carente, pode ter certeza que será um monopólio ameaçado na medida em que, dado o mercado estar aberto, um concorrente surgir, identificando a necessidade da população carente e ofertando bens e serviços em troca de dinheiro que essas pessoas possam pagar. Um exemplo que o Porto trouxe é o do mercado da caridade, que é dominado pelas ONGs, que identificam o problema social, como pobreza ou doenças tratáveis, e ofertam as soluções. Essas soluções não precisam ter a ver com o Estado, mas com a predisposição das pessoas querendo ajudar, e assim fazendo doações que combatem o problema de outras pessoas carentes ao mesmo tempo em que geram empregos para quem trabalha aí nessas instituições de caridade. E se você quer saber como é possível a eficiência no mercado da caridade, procura o meu vídeo aqui no canal sobre o altruísmo eficaz, que você vai descobrir que tem como fazer altruísmo de forma eficiente. Bom, mas aí surge outra pergunta. Afinal, não são esses mesmos monopólios que garantem condições de trabalho muito abaixo do aceitável para o trabalhador, já que este último não vai ter opção, ou então nos oligopólios em que todas as empresas que dominam determinado setor oferecem as mesmas condições péssimas, os mesmos salários baixos e assim por diante. A resposta que eu posso dar é que, havendo um mercado aberto, o trabalhador sempre tem opção. Basta aí haver gente interessada em gerar emprego. Um mercado aberto não permite reserva de mercado de trabalho, como a gente vê no Brasil aqui com 13 milhões de desempregados. A gente sabe que só são desempregados na formalidade, porque o mercado informal, sem regulação estatal, domina o Brasil. E bem, se não tem exército de reserva no mercado de trabalho, com milhões de pessoas aí esperando emprego, é porque tem trabalho de sobra. É só num mercado fechado, ou seja, repleto de barreiras de entrada para abrir um negócio, que os trabalhadores precisam ficar torcendo para surgir emprego. No mercado aberto, são as empresas que disputam para ter empregados e não os empregados que disputam para trabalhar em empresas, como acontece agora no Brasil, e eu mesmo sou vítima disso. O que pode ocorrer no mercado aberto é não haver um salário mínimo assegurado, algo que vai contra aí a ideia de direitos trabalhistas. Ainda assim, as oportunidades de emprego vão ser tantas e cada vez mais crescentes que é perfeitamente possível haver salários maiores para mais gente do que o contrário. Afinal, se as empresas concorrem para convencerem os trabalhadores a ficarem com elas, isso por si só é um incentivo para que elas ofertem melhores salários, então é esperado que aconteça. Ou seja, salários pequenos só existem por conta da reserva de mercado criada e mantida pelo Estado, que dificulta essa cada vez maior geração de empregos ao impor tantas barreiras e taxas para os empreendedores. Bom, mas e se acontece de haver monopólio em algum setor da sociedade num livre mercado? Se nem o consumidor e nem o trabalhador têm para onde correr, tudo isso não pareceria aí justamente a traição da promessa que o liberalismo nos dá? Olha, sobre isso, tudo que eu disse antes mostra que no mercado aberto, sim, o consumidor e o trabalhador sempre vão ter para onde correr, seja escolhendo outra empresa para consumir ou trabalhar, seja abrindo sua própria empresa ou ofertando o produto que gostaria de comprar. Afinal, você identificou ali uma necessidade que é a sua e provavelmente a de mais gente, o que pode te fazer ter um lucro.
Nesse sentido, não há qualquer traição à promessa do liberalismo. Até porque nem é uma promessa, é mais algo que é esperado ali que aconteça por mecanismos de mercado bem conhecido aí pelos economistas. Só que podemos continuar aí trazendo algumas questões e, afinal, seria possível o próprio capitalismo se manter sem que o Estado não estivesse o tempo todo salvando esses monopólios da falência? Eu, particularmente, eu creio que sim. O que pode acontecer é que um país que não favoreça fiscalmente as suas empresas acabe se tornando menos competitivas no mercado global. Afinal, quanto mais facilidades fiscais tem uma empresa, tanto mais fácil é para ela peitar as concorrentes. Nesse sentido, se chegarmos a um ponto onde nenhum Estado do mundo financia empresas, ou seja, não a salva da falência, não haveria favorecimento nem vantagens perpetuadas assim injustamente às custas de todo o resto da população, e as empresas no geral seriam todas mais fiscalmente responsáveis. Afinal, se a empresa que usa de bolsa empresário, por exemplo, acaba virando dependente desse recurso, é natural que ela vá à falência se o Estado parar de ajudar, né? Logo, menos ajuda do Estado resulta em maior responsabilidade fiscal, tanto dos impostos que o Estado está recolhendo, quanto do caixa privado da própria empresa. Mas embora eu diga tudo isso, temos que reconhecer que provavelmente nunca existiu nenhum capitalismo sem intervenções estatais do tipo para confirmar que as coisas que estou dizendo aqui funcionariam. Se isso é verdade, talvez a mão invisível de Adam Smith, que eu já expliquei lá no meu vídeo sobre 10 princípios da economia, seja não apenas invisível, como ela também possa ser cega, por não funcionar sem alguma intervenção estatal, o que soa relativamente bem fundamentado. O que eu tenho a dizer sobre isso é que sim, a mão invisível também é cega. Digo isso, porém, no sentido de que ela é tão cega quanto a justiça, faz o bem sem olhar a quem. Isso porque a gente pode entender a mão invisível como uma simples metáfora para o mecanismo cego e espontâneo da oferta, e a demanda, cuja fluidez é tão aleatória e praticamente impossível de acompanhar em tempo real, que torna todo esse processo invisível para quem quer que tente ter uma noção centralizada aí do todo, e se não tem como ter uma visão centralizada da economia, a gente tem que questionar aí o planejamento central dela. Enfim, se não temos exemplos históricos de capitalismo sem intervenção estatal, e é bom deixar claro aqui que eu não manjo de história, isso também não diz muita coisa. O fato é que existem tendências econômicas derivadas de como a política de uma sociedade é feita, de como são suas leis e como elas interferem no mercado. Isso tudo é tratado de forma científica por economistas das mais variadas escolas. Bem, claro, ao menos as que usam de método científico, como, por exemplo, a econometria. Basicamente, a economia é uma sociologia aplicada, cujo núcleo de fundamentação parte de um entendimento comum sobre a psicologia humana que é autointeressada. Ceteris paribus, ou seja, tudo ou mais constante, como gostava de falar um dos meus professores de economia lá da PUC, é esperado que essas tendências se confirmem na prática caso haja aí uma abertura de mercado. Só que, e aqui começa a minha crítica ao Alexandre Porto, eu não posso tomar tendências que são aquilo que a gente espera que aconteça, conforme aquilo que costuma acontecer em efeito de causalidade no estado atual das coisas, daí o ceteris paribus, como uma regra lógica necessária e irrefutável, especialmente dado o fato de que fatores e variáveis diversas sempre vão aparecer, e essa aparição pode mudar toda a rede de causalidade que é esperada nas situações hipotéticas que nos permitimos imaginar. Nesse sentido, aí, qualquer tentativa de prever um livre mercado puro, sem o Estado se metendo, acaba por ser quase o mesmo que pegar uma bola de cristal e fazer um chute baseado no que você acredita que vai acontecer. Bom, se a gente quer ser científico ao falar de economia, a gente tem que se basear em experimentos concretos sobre o livre mercado. Se a gente não tem um sinal sequer de um livre mercado puro, não temos bases lá muito seguras para arriscarmos previsões sobre, por exemplo, se um oligopólio de multinacionais sem barreiras estatais não acabaria tentando se tornar um Estado paralelo.
Afinal, que o livre mercado seja um processo evolutivo não significa que é bom e nem ruim. Significa apenas que ele é amoral. Para qualquer um que já estudou evolução, de fato a sobrevivência do mais apto acaba sendo o grande norte nessa disputa natural aí por recursos escassos. Isso nos faz questionar profundamente a crença de que os pobres num anarcocapitalismo, por exemplo, vão acabar tendo melhores chances de sobreviver do que podem ter agora com um Estado assistencialista. Se você assume que o mercado é um processo evolutivo, como faz o Alexandre Porto, e eu concedo isso, por exemplo, então você precisa estar ciente de que o equilíbrio da natureza é sempre um equilíbrio imperfeito e que a seleção natural salva a vida, de fato, mas ela extingue as espécies, né? Nesse sentido, o livre mercado garante a permanência de certos grupos que são mais fortes e eficazes. Por vezes, esses grupos sucumbem e dão aí lugar a outros emergentes, mas nunca sem o naufrágio de tantos outros e nunca garantindo condições de vida dignas e muito menos a felicidade da maioria, assim como a própria seleção natural nunca se importou com a felicidade dos animais. Então, nada impede que a seleção natural, aliás, desenvolva, né, seres que matam seu próprio habitat, como o vírus que mata o seu hospedeiro, o ser humano, né? E o ser humano mesmo, que talvez destrua o seu planeta. Inclusive, talvez a seleção natural destrua nós, seres humanos, através da seleção natural do livre mercado, na busca sem freio por lucros, na medida em que, claro, o lucro aqui seria a própria garantia da sobrevivência do mais apto. De certa forma, quando alguém tenta definir o que vai acontecer com os pobres no anarcocapitalismo, no sentido de ser algo certeiro e evidente, essa pessoa está fazendo basicamente o mesmo que pegar uma bola de cristal e arriscar um chute. Não é diferente de dizer o que vai acontecer com os pobres no comunismo, por exemplo. Aliás, a gente sequer pode descartar a hipótese de que num mercado totalmente livre, o primeiro oligopólio de multinacionais não acabaria por operar buscando aí os melhores meios para sua sobrevivência, evitando ameaças dos concorrentes, como por exemplo, comprando as empresas que entrassem para disputar o mercado, ou então operando a preços abaixo do custo para poder quebrar qualquer margem de lucro das concorrentes que teriam alguma chance no futuro fazendo elas falirem. O que me parece é que, quando a gente defende a abertura do mercado, a gente faz isso na crença de que vamos ter resultados mais positivos caso isso ocorra. Você pode até alegar que faz isso por ética, porque é o certo a fazer ou o que for. Ainda assim, tomar qualquer valor como certo é tomá-lo como bom, é dar a ele aspecto de normatividade, algo aí a ser perseguido. Em última instância, você está julgando que é certo porque é bom, e é bom porque beneficia os indivíduos envolvidos. Tem uma lógica aí consequencialista subjacente, né, nesse raciocínio, que te faz se preocupar, por exemplo, com os pobres no narcocapitalismo. Você está minimamente preocupado com o bem-estar deles. Ok, você pode até não admitir isso porque não é utilitarista como eu sou. De toda forma, a crítica aqui é que, em se tratando de evolução do mercado e do combate aí ao planejamento central, quando você utiliza a lógica que está na sua cabeça como um parâmetro de certezas para prever a ação humana, no mundo hipotético que vai ter fatores e variáveis imprevisíveis, você está fazendo um planejamento central da economia. Claro, você não está utilizando o Estado para isso, mas está utilizando o teu cérebro. É como se na tua cabeça houvesse uma porção de regras lógicas num sistema repleto de coerência interna, que é esperado, né, vão funcionar na prática, como se não houvessem inúmeros fatores, tanto de ordem humana, como na própria mecânica evolutiva da coisa. E se você estudou evolução mesmo, Porto, deve saber o que é mutação. Ou seja, me parece que você, Alexandre Porto, espera que a economia funcione como um software, né, que não encontra no computador nada além daquilo que foi colocado pelos próprios desenvolvedores, tratando como ciência exata o que é apenas uma sociologia aplicada. Ora, se já é difícil prever o que acontece numa sociedade com o Estado vigente, é no mínimo fazer futurologia mal aplicada, tomar como certeza que os pobres estariam em situação melhor no anarcocapitalismo.
para que você possa ter a certeza de que as coisas vão acontecer tão melhor numa sociedade sem Estado, você primeiro, né, tem que ter certeza de que as pessoas e empresas vão concordar não apenas com a tua visão sobre economia, mas como também a tua visão ética, tua visão sobre o certo e o errado. Mas aqui vai um spoiler, Porto. Não, as pessoas não vão. O Estado sempre será uma possibilidade, a coerção sempre será um espectro rondando a humanidade. Aliás, o Estado mesmo é fruto de um processo evolutivo que se adaptou bem à nossa espécie e por isso mesmo acabou dominando todos os países e continentes habitáveis. Enfim, é basicamente isso que eu queria dizer e perdão pela demora nessa resposta aí, já sei que, né, o vídeo do Porto saiu já faz uns 2 dias. Enfim, eu quero saber, né, de vocês o que pensam dessa discussão toda. Deixem seus comentários aí no vídeo que eu vou respondendo todo mundo, valeu? E se quiserem me ajudar, acessem padrim.com.br/Alisson e bora financiar esse canalzinho aqui de discussões filosóficas. O desemprego nesse Brasil tá correndo solto, né? Então, agradeço. Meu nome é Alisson Augusto, a gente se vê no próximo episódio. Abraço.